pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, enfim, de tudo aquilo que eu aprendo e eu aplico na minha vida, vejo os resultados. Também, né, gosto de estar dividindo com vocês as minhas conquistas, os meus aprendizados e também estar trazendo algumas informações, a minha opinião sobre alguns e-mails que me chegam. Mas antes de tudo, né, lembrando sempre de agradecer aos novos inscritos, aos inscritos antigos, a todos vocês que estão comigo desde o começo desse canal, somente a minha gratidão. E para vocês que estão chegando agora, minha gratidão também, sejam bem-vindos. Se não se inscreveram, aproveite aí para se inscrever, ativar o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente, leve para frente. Enfim, compartilhar também é um ato de gratidão. Bom, eu vou aproveitar que eu tô tendo um tempo a mais para poder, né, trazer mais vídeos. Eu ando um pouco sumida do canal, mas também por causa do trabalho, muito serviço, a procura tá muito grande, isso é maravilhoso. Quando você faz com muito amor, né, quando você faz com transparência, com dedicação, quando você ama o que você faz, nenhum dia é trabalho. É um exercício da sua missão de vida. Então eu exerço a minha profissão como a minha missão de vida. Eu amo o que eu faço, eu amo as histórias que eu escuto, os reencontros que eu tenho com todos vocês. Então, minha gratidão imensa. Como eu sempre falo, não existe coincidência, existe providência divina, não existe acaso, existe sincronismo. O universo, ele é sincronizado e ele também faz esses ajustes, né? Ele sincroniza as pessoas, as relações, ele realmente coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Hoje eu estava conversando com uma cliente, ela falando da casa dela, né? Ela falando que não gosta do local onde ela mora, que ela quer morar numa outra casa. E eu, né, ela estava pedindo aí um ritual, alguma coisa para poder vender aquele imóvel que ela não gosta e comprar outro imóvel. E aí eu, né, relembrei de um vídeo que eu deixei aqui no canal falando que as paredes têm memória. Então, nós também precisamos perceber o porquê estamos em certos lugares, porque como eu disse, o universo, ele combina as nossas energias, tá? Então, por exemplo, se você tá num local onde você não tá gostando desse local, onde, né, a casa já não é mais para você, é a hora realmente de você procurar outro lugar, porque nós somos colocados em alguns lugares para poder expandir, para poder aprender, né? E às vezes nós aprendemos, também precisamos ser gratos, tá? Existe algo aí que muda tudo na nossa vida, que é a gratidão. Então, quando eu não estou satisfeita no lugar que eu tô morando, mas eu sou grata por o tempo que eu estive aqui, por ter uma casa, por ter esse acolhimento, o universo com certeza procura um outro local onde, né, os vizinhos são semelhantes com a minha energia, ele vai me colocar numa rua onde eu vou ter facilitações de comércios, enfim, ele coloca você num lugar compatível com a sua energia, ele traz para você facilitações, tá bom? Então eu achei legal falar isso para vocês, porque essa pessoa, ela realmente quer mudar de casa, e aí ela perguntou do ritual, ela ainda falou que tinha visto o ritual que eu ensinei aqui no canal para vender um imóvel ou para alugar, mas também ela precisava ouvir exatamente isso, que nós, quando não estamos mais naquela energia legal, quando a gente sente que é hora de mudar, não dá pra gente ficar insistindo, tá? É hora realmente de fazer um esforço, às vezes você ter que deixar sua casa própria, alugar um canto onde te favoreça, porque é mudar o teto, que a gente fala, a egrégora, tá? Às vezes você tá num lugar que aquela egrégora, ela não te facilita, você fica estagnado. Então, uma vez que você saiu daquele local, se permitindo mesmo, sabe? Indo em busca de algo melhor para você por um período. Você não precisa, né? Por exemplo, eu não quero morar de aluguel, ok. Mas se o local que você está todos os dias não está te fazendo bem, pensa nisso. Às vezes, alugar um lugar por um período, tá? Você vai para um outro local onde fica acessível para você, você mudou essa energia. Você saiu dessa egrégora. E aí fica até mais fácil achar um comprador, né? Porque a gente precisa entender que, como eu disse, é tudo um sincronismo. O universo, ele sabe o que faz. Ele vai trazer o comprador certo para aquela casa certa. Tudo é um alinhamento, tá bom? Bom, mas hoje, pessoal, eu trouxe um e-mail aqui
Mais ou menos um quadro Gil Responde, tá? Mas dessa vez eu quero falar um pouquinho sobre se priorizar, né? Sobre autoestima, amor próprio, valorização. É tudo isso realmente que faz mudanças fantásticas na nossa vida, tá? E eu recebi um e-mail de uma pessoa aqui, muito bacana o e-mail dela, não vou falar o nome, não vou expor, mas eu vou trazer o e-mail dela, eu vou falar um pouquinho, porque eu tenho certeza que vai servir sim para outras pessoas que estejam passando por isso. Nesse caso, vai servir para você, mulher, tá? Às vezes a gente tá com uma situação e a gente acha que é só a gente que passa por aquilo, né? Que ninguém enfrenta aquilo, quando na verdade, se você expandir um pouco a sua consciência, se você olhar para os lados, você vai ver que muitas pessoas estão na mesma situação que você, ou já estiveram na mesma situação que você, e sempre vai ter aí algo de bom para falar, às vezes uma palavra que vai te fazer dar aquele estralo, né, aquela mudança mesmo, e a coragem, porque nós não finalizamos uma relação só quando ela acaba, nós finalizamos uma relação quando ela acaba dentro de nós, tá, pessoal? E de verdade, existe algumas etapas, existe aí alguns processos, e encerramentos de ciclos sempre dolorosos. Porém, eu posso dizer uma frase para vocês que assim foi real na minha vida, e eu vejo que é real e é funcional na vida de muitas pessoas também. Nós mudamos muita coisa quando nos vem aquele sentimento de raiva, mas não é raiva do outro, sabe? É a raiva de ter nos permitido passar por aquilo, porque ninguém faz nada conosco que a gente não permita. Como eu sempre falo, para um bater, o outro precisa deixar apanhar. Tá bom? Não existe vítimas, não existe inocentes, existem lições, existem experiências na vida, existem aprendizados que muitas das vezes eles vêm sim dolorosos, sofridos, com um chacoalhão, porque se fosse diferente você não seria a mulher que você é hoje, você não estaria a fortaleza que você está, tá bom? E esse e-mail fala sobre isso, tá? Então é uma dica aqui sobre encerramento de ciclos, sobre amor próprio, autoestima, e eu diria que a autoestima, ela é sim a mola propulsora para o amor próprio, para sua independência, para que você realmente aí perceba a responsabilidade afetiva que você tem com você, com a sua vida, né? O sentido da sua vida não pode ser o outro, tá? Quando você se coloca 100% na mão do outro, quando você coloca foco, né, somente numa relação, na sua área afetiva, se essa pessoa por acaso decidir ir embora, se essa pessoa, né, por acaso decidir te trair, como que você vai viver, né? O que vai ser da sua vida? Porque você acha que o outro é a sua posse, ou você acredita que o outro é uma extensão de você, então isso é muito ruim, e existem muitas mulheres que passam por isso, tá? Então essa moça é uma delas, ela me escreveu um e-mail, e ela fala sobre essa falta de amor próprio. E aí ela começou o e-mail me elogiando o meu trabalho, dizendo que ela curte, que ela, né, passa as madrugadas ouvindo muito dos meus vídeos, que a minha voz acalma ela, que ela, né, gosta desse lado meu empoderado, da forma como eu me expresso, da pessoa que eu sou, a personalidade que eu tenho. Então eu achei isso tão carinhoso, tão bonitinho, mas por que eu tô falando isso? Porque ela começa me elogiando, ela começa dizendo, né, o quanto, né, me acha bonita, o quanto gosta da minha voz, do meu conteúdo, mas ela diz assim, que ela se odeia, né, que ela pensa em suicídio, que ela se acha feia, né, que ela não gosta de se olhar no espelho, e olha como isso, né, vai contra tudo que ela disse, né? Porque é meio controverso. É muito fácil a gente elogiar fora, né? E é muito fácil a gente realmente ver qualidades, virtudes fora e não se observar. Então, ou seja, ela começa o e-mail me elogiando, dizendo que ela me acha bonita, que ela me acha empoderada, que ela gosta do meu trabalho, mas aí ela começa dizendo que ela se odeia, que ela se sente inferior, que ela não tem autoestima, que ela não gosta de se olhar no espelho, que ela já pensou em suicídio, ou seja, ela espera, né, do outro a valorização. Pessoal, a câmera acabou a bateria, então eu tive que colocar para carregar, mas eu vou voltar
né? Vou dar continuidade daqui. Eu estava falando dessa moça do e-mail, né? Que ela me elogia, mas ela não se elogia, ela não sabe receber um elogio, ela não sabe se enxergar, né? Na sociedade, ela não sabe se enxergar dentro dela. E aí eu lembrei de uma frase, né? Do sociólogo Bauman que dizia: sou visto, logo existo. Né? Sou visto, ou melhor, eu penso, logo existo. Então a gente precisa sim se valorizar. Caso contrário, todo elogio que vier de fora, toda vez que, né, que alguém te valorizar, que alguém, né, te enaltecer, você não vai acreditar, porque você mesma não se acredita, né? Você mesma não consegue lidar com você. E isso precisa sim, né, de terapia. Você precisa sim perceber o vazio que você tem por dentro, né? Por que você está tentando preencher? Por que você está numa dependência emocional, como um cabide energético pendurado no outro, né? Porque existem relações aí que são prisões. As pessoas estão anos juntos para competirem, né, para guerrearem, não existe diálogo, e é uma das coisas assim que eu observo muito nas terapias, muitos casais, muitas relações assim danificadas com o tempo, né, com o passar do tempo, com o hábito, e o diálogo foi acabando. Outra coisa também é a tolerância, né? A tolerância, assim, ela já não existe mais, as pessoas não se toleram, as pessoas, elas não se comunicam entre si. As redes sociais também, elas acabam sendo um fator aí principal, porque as famílias elas já não conseguem mais interagir. Você vê que as pessoas elas não têm um limite para a internet, elas estão sempre, né, se comunicando com muita gente, ou seja, elas estão querendo ser vista pelas pessoas de fora. Elas querem que as pessoas que estão ao redor delas a percebam, mas ela não se percebe, ela não percebe o que ela está fazendo. Então, assim, também é legal você se policiar, tá? É muito legal você observar o tempo que você passa mais conectado com esse mundo virtual, né? Com as pessoas fora e menos com você, menos com o seu parceiro, porque o diálogo é a base de tudo, sim. Tá? Eu vejo assim muitos casais que mal se cumprimentam dentro de casa, ou às vezes cada um está num cômodo, e quando tem que passar um recado, quando tem que falar sobre os filhos, né, sobre algo importante, eles se comunicam por mensagens, né? Eles já não estão mais frente a frente. Então também é importante vocês perceberem isso, tá? Me chega muitas reclamações de mulheres falando justamente sobre isso, né? Elas falam que o parceiro não enxerga, elas falam que o parceiro não observa mais, não tem mais aquele romantismo, mas também é interessante você perceber o quanto você mudou também, porque é muito fácil a gente apontar para o outro, mas e as mudanças constantes que nos acontecem, né? O quanto você mudou, o quanto você também deixou de fazer pela relação. Lembrando também, pessoal, que dentro de uma relação nós estamos falando de duas pessoas, de duas cabeças, duas bagagens diferentes, tá? E 3 mundos, tá? Presta bem atenção. É o meu mundo, o mundo do outro e o nosso mundo. Então, ter essa individualidade é muito bacana quando você percebe que você não precisa do outro para respirar, tá bom? O outro, ele não é o seu, você não está completa só porque você está com o outro, tá? O outro, ele é um complemento seu. Então, você tem um parceiro para te complementar, não para te completar, porque você não é metade, você é inteira. Então, quando você percebe isso, é legal. Eu tenho, assim, recebido muitas queixas, né, no consultório, aqui nas terapias, com as mulheres falando, sim, só reclamações do marido, mas elas também não se observam, elas também não escutam, lembrando que nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir, mas também falar, né? Nós precisamos falar, nós precisamos realmente, em vez de falar para a mãe, para a tia, para a amiga, do jeito que está a situação, senta de frente com o parceiro, né? Conversa, expõe
quando você dá ao outro o direito dele saber como você está se sentindo, o outro não vai embora, né, sem saber o que está acontecendo com você ou o que houve com a relação. Então é muito importante, sim, vocês se comunicarem, vocês realmente perceberem o que mudou, né, ou qual é a finalidade de estarem juntos, né. É importante você saber por que vocês se uniram, e aí sim ver se dá para reciclar, se dá para repaginar essa relação, se dá para usar um outro formato, ou então assumir realmente que você merece ser feliz, que você não está sendo feliz nessa relação, e da mesma forma que você quer ser feliz, o outro também quer ser feliz. Então, né, que essa carta de alforria aconteça para que você possa ser feliz do seu jeito e para que o outro possa realmente encontrar a felicidade dele de uma outra forma, tá? Uma outra coisa legal também, pessoal, falando sobre isso e voltando aí sobre os encerramentos, né? Um outro e-mail que eu recebi de uma moça, ela falando desse lado inseguro, desse lado ciumento dela, e ela também contando que ela tá num relacionamento que era idealizado por ela, então aí também já é o perigo, tá? Porque nós somos seres humanos falhos, né? Nós somos seres humanos que mudamos, que cometemos erros. Então quando eu entro numa relação idealizando aquela pessoa, que ela é tão falha como eu fico naquela utopia. E aí vem a frustração. Então só se desilude quem se ilude, né? Quando eu crio na minha mente a realidade que eu quero pra mim, só que o meu dia a dia é diferente porque eu tô lidando com outro ser humano falho como vem realmente esse complexo aí, vem realmente aí a complexidade na relação e é bem complicado. Então a gente precisa sim enxergar o outro como ele é, com as falhas dele, com os defeitos dele, e a melhor forma de você descobrir o outro é a convivência, pessoal, e principalmente quando o outro está distraído, né, porque é na distração que você vai perceber realmente ele natural, ela do jeito que ela é, sem máscara, né, sem dedos, sem palavras prontinhas. Então isso é muito legal, a convivência, o diálogo sempre é importante. E ela me fala de uma relação idealizada que ela entrou com uma pessoa, né, que é 5 anos mais velho que ela, e, né, não passou aí 6 meses, eles já foram morar junto, só que aí depois ele não parou de trabalhar, né, ele já não se esforçava mais para poder, né, conquistar o que eles tinham aí planejado para eles, e veio um vício, depois ela sentiu que ele estava frio e hoje ela não sabe como lidar com isso, ela já até pediu para ele ir embora, já pediu um tempo na relação, mas ele não vai. Então você também precisa perceber qual é a sua parcela de contribuição nisso, tá? Porque é o que eu falo, para um bater, o outro precisa deixar apanhar. Então o outro só vai fazer com a gente aquilo que a gente permite. Então em que ponto que você permitiu, né? Porque ele já tinha uma vida antes de você, ele já tinha uma responsabilidade, aí depois, né, que ele veio morar com você, que liberdade foi tanta, né, que ele já sentiu que ele era filho, que você tinha que bancá-lo, né, que você ele não precisa mais correr atrás. Então também precisa perceber aí qual é a sua parcela de culpa, o quanto você abriu o guarda demais. Às vezes tem mulheres que tratam realmente os homens na relação como se eles fossem filhos, né? Então eles começam a enxergar a mulher como uma mãe e aí realmente perde aí o interesse, né, afetivo, carnal, literalmente, e fica só essa parte aí do compromisso, da responsabilidade que mãe tem com os filhos, tá? Então é importante você observar isso sim, porque às vezes também tem um ganho secundário para você aí, tá? Você não tá percebendo, mas você coloca-se como vítima na situação para não assumir a responsabilidade, a brecha que você deu, tá? Então o encerramento de ciclo, a gente precisa entender que, ou melhor, a gente precisa perceber além do que o outro fala. Nós precisamos estar atenta aí com as atitudes, com os comportamentos, com as prioridades, porque a nossa vida, ela flui de acordo com as nossas prioridades, tá? Então, o que é prioridade para você? Se a pessoa, ela não te responde uma mensagem, ela some por dias, ela só quer uma relação no final de semana ou uma vez por mês, você não está na lista de prioridade. Então, é hora realmente de você perceber o seu espaço na vida dessa pessoa e trabalhar essa reciprocidade.
tá? Então perceba que se você não tem importância para o outro, por que o outro tem que ter tanta importância para você? Por que ele tem que ser o centro do seu mundo? Então, realmente, é aí onde você precisa perceber o que está faltando na sua vida com você, para que você fique como o parasita e o cavalo, sabe? Você não larga, você tá sempre ali em cima, mesmo sendo maltratada, mesmo não sendo prioridade, mas você não desiste dessa relação. Então, qual que é o ganho secundário que você também está tendo com isso? Tá bom, pessoal, é muitas histórias, né? Tem muito para ser contado. Aos poucos eu venho falando um pouco mais, mas eu gostaria de colocar aqui para vocês a prioridade, né? Se priorize, se valorize, entenda que você é inteira, você não precisa de migalhas, entenda também que nós não merecemos menos do que o melhor. E isso não é só para mulher, tá? Porque eu também vejo alguns homens assim, sendo tratados, né, sendo submissos dentro das relações, às vezes realmente não recebendo aí esse retorno, né? Tá se sentindo que tá dando mais do que tá recebendo, percebe que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo tem o medo da solidão, né? Tem o medo de abandonar aquela relação como se não fosse mais entrar numa outra relação, como se não fosse mais aparecer ninguém, e não é assim, né? Uma vez que eu me amo, é como a Ritinha, né, falava, eu amo ele, mas eu me amo primeiro. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto outro. O outro, ele vem depois de mim. Né? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é autoconfiança, isso é realmente estar no controle da minha vida, tá? Porque existe um sentido muito maior do que uma relação, principalmente uma relação onde vai enfraquecendo. Lembrando que tudo aquilo que não te fortalece, te enfraquece, tá bom? Então não deixe estar enfraquecido ou enfraquecido. É importante sim, né? Se perceber, se conhecer, tem como trabalhar a autoestima sim, tem como trabalhar a priorização, a valorização e realmente começar a entender que você é o centro de tudo, você faz as suas próprias escolhas e aí você começa a se conectar com quem é de fato compatível e que merece estar ao seu lado, tá bom? Um beijo para vocês, namastê e muita gratidão. Every single day